A gente noticiou aqui ontem o governo federal lançando um programa de redução de impostos para estimular a venda de carros, né? É engraçado, o jornalista, quando vai escrever sobre um assunto, uma hora ele tem que falar carro, daí depois ele não pode repetir, então ele fala automóvel, daí depois ele fala veículo, aí começa a falhar, né, Fábio? Aí tem que falar bólido. Quando faz cobertura de Fórmula 1, como é que faz? Aí fala o carro de Fórmula 1, depois o automóvel, o veículo, eu não sei como é que resolve. É aquela angústia da repetição de palavras. Muita gente que vai escrever e falar, às vezes fica se incomodando com a repetição, mas é um estímulo a carro, né? Veículo, a gente fala muitas vezes veículo, é quando você inclui carro e também tem caminhão, caminhonete, aí você fala veículo, mas aqui é venda de carro mesmo, carro, especificamente carro, o carro, e muita gente está falando que é a volta do carro popular, mas vamos evitar a definição carro popular, porque como é que você vai falar que é popular um carro que custa 60 mil reais num país onde 70% da população ganham até 2 salários mínimos por mês? Não dá. Aí você se esforça, se esfalfa, financia um carro desses, gasta R$ 1.500 por mês ou mais do que isso com prestação, IPVA, manutenção, combustível, seguro. Aí nessas ruas desse país as pessoas gastam mais dinheiro com pneu do que em qualquer país civilizado. O Brasil é um dos países onde mais se gasta, porque corta o pneu, porque tem buraco, porque você paga imposto para eles arrumarem a rua é um caos, aí tira o bueiro, o sujeito rouba o bueiro, aí você destrói a suspensão do carro. Tem um monte de acidente no Brasil provocado pelo país. E muitos acidentes, obviamente, a maior parte provocada por falha do condutor, conhecido como motorista, como eu e você, né, motorista. Mas enfim, então não dá para falar em volta do carro popular, porque não tem nada de popular. Mas ontem era o Dia da Indústria e o governo resolveu marcar a data do Dia da Indústria com o anúncio de um programa de estímulo à venda de carros mais baratos. Para isso, você pega e reduz tributos. Você pega a indústria automobilística hoje no Brasil, ela conseguiria, né, se operasse em 100% da produção, fabricar quase 5 milhões de carros por ano. E produz menos da metade disso. Ou seja, produz 2 milhões e algo. É menos mesmo, não é menos da metade, é 2.400, é bem menos da metade. Poderia produzir 5 milhões de carros. Aí o governo falou, vamos dar uma força para vender mais carro, vamos baixar alguns impostos federais, e a gente pega o carro até 120 mil, não sei porque 130, não sei porque não 100, 120 mil, não vamos dar um desconto linear, a gente cria um critério, aí o desconto vai aumentando, começa em 1,5%, podendo chegar a 11%, e essa renúncia, porque é uma renúncia, né? A hora que você reduz impostos, você está dizendo, eu abro mão de receber esses tributos. Essa renúncia ainda não foi dimensionada. Por quê? O projeto vai ser levado para a Fazenda e a Fazenda vai fazer cálculos e vai definir a coisa mais importante que tem que ser definida, porque o Geraldo Alckmin, aliás, que acumula, né, a vice-presidência com o Ministério da Indústria e Comércio, ele disse que em 15 dias a equipe do Haddad vai dar um parâmetro, que aliás é o parâmetro mais importante, que é quanto tempo vai durar. Quanto tempo vai durar? Porque se durar pouco tempo, vai custar menos. Se durar mais tempo, vai custar mais. A estimativa é que a cada ano isso possa chegar a 8 bi, talvez 10 bi de reais por ano de renúncia. Dinheiro que o governo deixa de receber. Então, se o Haddad definir que o programa vai durar pouco, porque a Fazenda tem falado justamente em cortar subsídios, cortar a renúncia, a ideia é não ficar entregando mais dinheiro para outros setores. Se ele decidir que o programa vai demorar mais, maior vai ser a renúncia fiscal, maior vai ter que ser a necessidade de cortes que a Receita vai ter que fazer, a Fazenda vai ter que fazer, o Tesouro, né, em outras áreas, ou então a Receita vai ter que buscar mais dinheiro na praça. De algum jeito esse dinheiro vai sair do nosso bolso, óbvio. Não é que o governo está dando 8 bi de renúncia, o governo está dizendo, eu vou entregar 8 bi para um setor da economia, e a sociedade vai pagar. É sempre assim, isso não é uma novidade, sempre assim. Então, se o Haddad definir que vai durar muito,
nós vamos pagar o ritmo de 8, 10 bi por ano. Se o Haddad decidir que vai durar pouco, só vai durar esse ano, vai durar 6 meses, então vai custar 4 bi. Mas aí também, para a indústria é importante definir isso, porque se for pouco tempo, ela também não vai investir, né? Bom, uma das ideias por trás desse projeto é combater, e não foi à toa que o anúncio foi feito no Dia da Indústria, combater o processo de desindustrialização que está pegando no Brasil, e não é de hoje, né? E é bacana ver que a agenda de combate à desindustrialização está para valer, é importante mesmo. Teve até anúncio no BNDES de algumas linhas de crédito para estimular a inovação, é importante, valores modestos, mas, enfim, é o que tem, é o que o governo pode fazer nesse momento. E a indústria, de fato, é um setor que vem sendo reduzido com o tempo. É um setor importantíssimo, é um grande pagador de impostos, de uma forma geral, né? Não me refiro a nenhum setor em particular. De uma forma geral, o setor industrial paga mais impostos do que a média dos outros setores, paga mais salários do que a média de outros setores e também investe mais em inovação do que outros setores. É um setor importantíssimo e ajuda com o tal valor agregado. Quer dizer, você pega um smartphone qualquer, né? O smartphone qualquer, a parte industrial dele, manufatura dele, não é uma coisa tão grande, mas no entanto ele é um objeto que contém um monte de valorzinho lá dentro. Por isso que na hora do preço final, ele custa uma grana pesada. Claro que boa parte do dinheiro vai para o setor de serviço, são os softwares que estão ali dentro. Mas você precisa ter o elemento, né? Você precisa ter o produto, ajuda, é importante. E aí, quando a gente fala da indústria, a gente vê vários dados comprovando isso que eu digo. O grande pagador de impostos, grande geradora de mão de obra, de inovação, mas também você tem jeitos e jeitos de estimular a reindustrialização. E a política proposta ontem, que é desonerar a indústria automobilística, especificamente a indústria automobilística, não tem demonstrado resultados positivos. Muito pelo contrário. Torcer para que seja diferente agora, mas muito pelo contrário. Até 2010... você pega a produção industrial brasileira, ela acompanhava o resto do mundo. Aí num artigo recente, a economista Zeina Latifi, que é fera, ela mostra que o encolhimento do PIB industrial decorreu, até aquele momento, né, mais do avanço do setor de serviço. Aí vem a indústria, vem o governo Dilma e começa a fazer estímulos artificiais. E mais e mais e mais. Resultado: a produção mundial cresceu 14% e a produção brasileira caiu 16%. E aí, hein? Com subsídios, com renúncia tributária. Em 2015, a renúncia tributária chegou a ser de 4,5% do PIB, que é uma fábula. É um monte de dinheiro. Aí o governo escolhe dar uma ajuda adicional para um setor industrial, que é o automobilístico, e que é o filho preferido há muito tempo dos governos. Dos governos. De novo citando a Zeina Latifi, que é uma estudiosa que se dedica a esse tema e conhece bem esse setor. De acordo com dados da Fiesp, da Federação das Indústrias de São Paulo, os carros brasileiros desfrutam dos mais elevados níveis de proteção se a gente comparar com outros setores industriais. A Fiesp que está falando. O setor industrial que está falando. Carro é o filho preferido. Os outros setores, patinho feio. Vê, é justo você escolher um setor industrial para dar um apoio adicional? Sim, sim, em certas circunstâncias, sim. Quando você entende que o apoio que você vai dar é no campo da inovação, que o apoio que você vai dar é dar uma musculatura para aquele setor, para daí, a hora que você tirar esse suporte, ele sai voando, vum, e vai competir no mercado global. Não existe mais mercado nacional, mercado internacional, no mercado global. Agora, quando você pega um setor como o setor automobilístico,
Primeiro, ele não está oferecendo nada em troca. Ele não está oferecendo manutenção de emprego, aumento de contratação. Não está. Não tem isso. E aí, pensa só, digamos que o Haddad decida que esse programa acabe em 2 anos. O que vai acontecer com a indústria automobilística daqui a 2 anos, se ela não renovar o programa? Porque é só um benefício. Não tem contrapartida. O lucro de hoje vai virar o prejuízo de amanhã. Porque começa a vender carro, vender carro, vender carro. Aí vai o quê? Vai parar de vender carro. Os mesmos carros. Vai parar de vender. Porque não tem o estímulo. O carro vai sair de 50 para 60 de novo. E aí, como é que faz? Ou de 60 para 70. E aí acontece o quê? Tá lá as pessoas achando que vão poder comprar um carro um pouco mais barato. Aí o governo tem que renovar o programa, e depois tem que renovar o programa, e o Estado vai continuar a privilegiar um setor da economia, 8 bilhões de reais, 10 bilhões de reais por ano, é isso? E é um setor industrial. É um negócio complicado. Agora veja, se 70% da sociedade ganham até 2 salários mínimos, você está falando de 150 milhões de pessoas vivendo, né? Com os assalariados desse universo com 2 salários mínimos. E esse programa está falando em aumentar a venda de 200 mil carros. 200 mil carros por ano. 200 mil carros por ano. Nós vendemos 2 milhões e pouco, nós vamos vender 200 mil carros a mais por ano. É dinheiro? É dinheiro. Agora, 200 mil carros a mais por ano, será que 8 bilhões ou 10 bilhões de reais por ano poderiam ser usados em outras áreas? Houve essa discussão? Não, não houve essa discussão. Não houve essa discussão. Vamos pegar um exemplo aqui. Um dos maiores desafios da construção, do setor da construção, de casas populares, construção civil, é achar terreno em lugar central. É um desafio, porque o terreno é caro. Então você não acha terreno em lugar central. Então você vai construindo cada vez mais longe dos grandes centros. É natural que seja assim, porque o preço do terreno é talvez o insumo mais caro da construção. Então você pode desenvolver tecnologias de construção, mas não tem tecnologia para comprar terreno. Terreno é mercado, está ali. Então você vai indo cada vez mais longe. Aí qual passa a ser o maior desafio, já que o preço do terreno no centro é caro? O desafio passa a ser o transporte. Como é que você leva as pessoas, ou como é que você oferece linhas de transporte das pessoas que moram longe dos grandes centros, porque é o único lugar onde elas podem morar. Do contrário, você vai ter o adensamento em situação de desconforto, inadequado, construção inadequada. Não é à toa que a gente tem 8 milhões de pessoas vivendo em situação inadequada. Aliás, necessidade de 8 milhões de moradias, por cortiço, favela, seja lá o que for. Mais de uma família no mesmo imóvel. Então você tem que construir mais casa. A casa tem que ser mais longe. E aí você tem que ter transporte público. Será que 8 bilhões de reais por ano em transporte público você consegue estimular a construção civil, por exemplo, sem dar um subsídio para a construção civil? Ou não? Que é evidente que os países mais fechados do mundo, de grandes economias. Não estou falando de Cuba. Nós estamos falando de país civilizado. Dos países mais fechados do mundo. Então, você tem tarifas altíssimas para a entrada de produtos. Uma fábrica que precisa trazer um maquinário para cá paga uma estupidez de tributo. Aí não traz, fica pouco competitiva. Resultado, produz um produto mais caro, vende menos, emprega menos, paga menos imposto, e para não quebrar, precisa de apoio do governo. E assim a gente vai entrando num ciclo enlouquecido. A gente produz carro no Brasil há muito tempo. Tem tecnologia, dá para ser plataforma de exportação, já é plataforma de exportação. Agora, cadê cadê a indústria de componentes? Cadê a indústria de peças no Brasil? A concorrência internacional é brutal, a tecnologia é brutal. Não dá para a gente agora, vamos fazer as peças mais sofisticadas de um automóvel. É difícil, é complicado. Agora, temos universidade, tem parque industrial, tem experiência, tem engenharia. Claro, precisa ter mais engenheiro. O Brasil tem pouco engenheiro. Falta engenheiro no Brasil. Eu fico feliz de ter
formado um engenheiro, está aqui ó, com a cartola que ele usou na formatura. Agora, falta engenheiro no Brasil. Tem pouco mesmo. Você compara com o que está acontecendo na Índia, na China e em outros países, o Brasil tem uma distorção para baixo de formação de gente no setor de exatas. E isso é um agente complicador. A indústria precisa disso. Mas, enfim. Aí, resultado, a gente não faz um investimento de longo prazo, que leva 30 anos para formar isso que eu estou falando, e há 30 anos, 40 anos, 50 anos a gente protege os setores. Desde os anos 70, a gente faz um sistema de proteção que é uma distorção. No passado, a gente usava um computador que era uma vergonha, o computador brasileiro era uma vergonha, não podia importar automóvel, que era uma barbaridade, os carros tinham uma tecnologia ultrapassada, tudo aqui demorava para chegar. E a gente comete o mesmo erro há 50 anos, e se a gente tivesse aberto a economia há 50 anos, imagina qual seria a renda per capita do Brasil hoje. Qual poderia ser, né? Qual poderia ser a renda per capita do Brasil hoje? E não essa mediocridade que a gente tem hoje. E aí, no dia da indústria, em vez da gente festejar, ter atingido a capacidade instalada, 5 milhões de veículos, sabe? Investimento em transporte coletivo, grandes cidades todas com rede de metrô, trens cortando as cidades, trens unindo as cidades, trem competindo no transporte de passageiro com ônibus, ônibus competindo com um monte de estradas maravilhosas para os ônibus competirem com a aviação. Em certas distâncias faz todo sentido. E a gente não tem nada disso, porque não tem infraestrutura, porque não tem investimento, porque não tem. Aí, resultado, no dia da indústria, em vez de ser um anúncio de grandes marcos e grandes feitos, está lá. Mais uma vez, uma política de subsídio para apoiar um setor industrial, o mesmo setor que vem sendo apoiado há 50 anos. Então, é um negócio complicado, né? O governo faz isso de má fé? Não, vamos fazer isso porque o nosso objetivo é destruir a indústria brasileira. Claro que não faz isso de má fé. Mas está cometendo o mesmo erro que já os governos cometeram. E a discussão sofisticada, a discussão mais moderna, a discussão que o Brasil precisa é uma discussão de abertura. Nós precisamos estar musculosos o bastante para enfrentar a concorrência internacional. Não vai ser do jeito que a gente está caminhando. A gente tem que enfrentar essa discussão. Começa pela reforma tributária para todos, sem proteção para esse ou aquele setor. Eu não sei se você concorda, se você discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.